Segundo o professor Gilberto Manigoni, bolivarianismo é o ideário que caracterizou o governo de Hugo Chávez na Venezuela entre os anos de 1988 a 2013. Trata-se de um coquetel ideológico de contornos imprecisos, que representa uma leitura muito particular do que já foi chamado pelo historiador venezuelano Germán Damas de culto a Bolívar. Simão Bolívar viveu entre os anos de 1783 a 1830. É a personalidade histórica central na Venezuela e o estrategista maior da luta contra o domínio espanhol no continente latino-americano. Possivelmente, a síntese do pensamento de Bolívar esteja em sua Carta da Jamaica, escrita em 6 de setembro de 1815, em Kingston, durante um período de exílio. É um documento razoavelmente curto para uma complexidade de questões que lança. É direto e contundente nos objetivos que se propõe. Após descrever vários países da América do Sul e Central, Bolívar define seu projeto. É uma ideia grandiosa, pretende formar de todo o novo mundo uma só nação, com um só vínculo ligando suas partes entre si e com o todo, já que tem uma origem, uma língua, mesmos costumes e uma mesma religião. Deveriam, por conseguinte, ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que haverão de formar-se. Mas não é possível porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos, características dessemelhantes dividem a América. A esse respeito, a conclusão de Simão Bolívar é enfática. Diz ele: não é a união do todo que se necessita para colocá-los em condições de expulsar os espanhóis, suas tropas e os partidários da corrompida Espanha, para fazê-los capazes de estabelecer um império poderoso com um governo livre e leis benéficas? Entre 1811 e 1824, ano do término do domínio espanhol no continente americano, Bolívar lutou quase ininterruptamente pela independência de vários países. Chegou a ser presidente da Grande Colômbia e do Peru. Nos anos finais de sua vida, já tuberculoso, viu seu projeto unificador ser tragado pelos interesses de caudilhos regionais. Amargurado, concluiu: a América é ingovernável. Os que serviram à Revolução araram no mar. A única coisa que se pode fazer na América é emigrar. Simão Bolívar assistiu em vida ao declínio de seu poder e terminou os seus dias em solidão. Um herói sem povo nem aliados. Essa mesma característica o fez ressurgir como mito convertido em pai da pátria, capaz de realizar eternamente a mesma missão que em vida o conduziu ao fracasso. É daí que surge o culto. De acordo com Carreiras Damas, a exaltação da figura de Bolívar não é meramente uma criação literária, fruto do patriotismo exacerbado. É mais do que isso. Construiu uma necessidade histórica, um curso ideológico segundo o qual foi possível compensar o desalento causado pela frustração de uma emancipação nacional que não se completou, cuja justificação era a regeneração da sociedade corrompida pelo colonialismo. Daí sua força com veneração quase religiosa na Venezuela. Além de um fenômeno popular, há também a exaltação com os mais diversos propósitos políticos. No governo de Eleazar Lopes, entre 1936 e 1941, de acordo com o historiador Maza Zavala, culto a Bolívar foi elevado à significação de um fundamento político. Na Venezuela, desde cedo, o pensamento bolivariano tem sido adaptado em diferentes épocas por diferentes personagens para diferentes fins. De maneira geral, se pode dizer que a figura de Bolívar foi apropriada por todas as classes sociais venezuelanas, como um fator de unidade nacional ou como símbolo da manutenção de determinadas ordens. Desta forma, existe um bolivarianismo conservador que se traduz, entre outros ícones, na profusão das estátuas equestres presentes nas praças de praticamente todos os municípios venezuelanos. Ao mesmo tempo, a alusão a um suposto passado glorioso sempre serviu de consolo a um presente frustrante. Buscou-se esvaziar a figura de Bolívar de seu conteúdo transformador e anticolonial para a veneração estéril. Ao venezuelano cabia a tarefa de fazer-se digno do seu herói. O resultado desse processo é que ninguém na Venezuela põe em dúvida a legitimidade ou a utilidade do culto, desde os mais ortodoxos conservadores até tendências mais progressistas do pensamento, como o marxismo, passando pela doutrina das Forças Armadas. O ideário bolivariano sempre foi elástico e flexível o bastante para permitir leituras tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita.
Hugo Chávez articulou o pensamento de Simão Bolívar pelo seu viés mais decididamente anti-imperialista, derivado do nacionalismo militar e latino-americanista. Citações de passagens de sua vida e obra eram marcas registradas dos discursos do ex-tenente-coronel Hugo Chávez. Em uma fala especial feita em 10 de outubro de 2001, no anfiteatro da Universidade Sorbonne, em Paris, demonstra como Chávez aplicou o legado do libertador à sua luta política. Naquele discurso, disse Chávez: Simão Bolívar convocava a União da América do Sul em um bloco de forças e o dizia ser necessário para nos opor ao peso da América do Norte e da Europa, centros de poder no mundo. Isso fracassou, pois a América Latina, antes espanhola, veio abaixo e aqui, 200 anos depois, estamos procurando-nos a nós mesmos. A partir dessa introdução, ele vai ao cerne do que pretende ou que pretendia como processo de revolução. E então indaga a chave. Qual é a nossa ideologia? É bolivariana. Porém, o que é isso? É revolucionária? Fidel Castro, durante uma visita minha, referiu-se a este ponto em uma conferência na Universidade de Havana. Disse ele: vocês falam da luta pela justiça, pela igualdade, pela liberdade e a chamam de bolivarianismo. Aqui, em Cuba, chamamos socialismo. E Chávez explica o sentido de suas palavras. Diz ele: na realidade, não se trata de como se chama o processo, ainda que o nome o defina. A ideologia bolivariana está sustentada por princípios revolucionários, sociais, humanistas e igualitários. Simão Bolívar verdadeiramente queria fazer uma revolução, porém, sua classe, a oligarquia a qual pertencia de raiz, não o permitiu. O povo, que era um povo guerreiro, não tinha muito claro qual o caminho. Isto era o século XIX, e eram outras as circunstâncias. A ideologia bolivariana é anti-neoliberal. Percebe-se que a chamada ideologia bolivariana é vaga e traduz-se em uma postura que ganha nitidez primordialmente quando a situação política se radicaliza, ou seja, define-se por contraste à oposição. A principal contribuição no terreno dos valores feita pelo presidente venezuelano foi mostrar ao povo que sua trajetória e suas lutas têm história. Ela está solidamente fincada nas guerras de independência, nos embates contra o domínio espanhol e na luta anti-oligárquica empreendida na Guerra Federal entre 1859 e 1863. Hugo Chávez tentou mostrar à população que ela deve ser o sujeito de sua história. Daí a expressão que usava constantemente de querer construir uma democracia participativa e protagonista. A isso tudo ele chamava de bolivarianismo, um conceito em permanente mutação. Durante cerca de 14 anos como presidente da Venezuela, o tenente-coronel reformado Hugo Chávez construiu uma imagem associada ao bolivarianismo. Dono do lema socialismo do século XXI, crítico ferrenho do capitalismo que o acusou de expropriar o povo e de ser a condenação da raça humana, Chávez procurou adotar medidas para diminuir a desigualdade no país. Apoiado nas receitas geradas pelo petróleo da Venezuela, que detém as maiores reservas do mundo, durante seu governo, reduziu os níveis de pobreza na Venezuela de 42% para 9,5% da população daquele país. Ao ser eleito presidente da Venezuela em 2006, afirmou Chávez: assumimos o compromisso de dirigir a Revolução Bolivariana até o socialismo do século XXI, baseada na solidariedade, fraternidade, amor, liberdade e igualdade. Após a morte prematura do comandante Hugo Chávez em 2013, o bolivarianismo, por ele proposto como instrumento de luta rumo ao que denominava de socialismo para o século XXI, se confunde com o chavismo. Este, uma expressão prática da experiência política bolivariana junto às massas populares da República Bolivariana da Venezuela.